mais nada, quero desejar uma ótima discussão para vocês e deixar uma reflexão que eu venho fazendo há algum tempo. Embora a técnica, métricas, conceitos sejam importantes para avançar em equidade racial, muitas vezes a gente deixa de lado a discussão, também importante, sobre os mecanismos de racismo institucional. Vou dar um exemplo: o acesso a vagas qualificadas por indicação. Quando a gente faz censo, a gente percebe que sempre o acesso para pessoas brancas a cargos qualificados tem um percentual maior por indicação, enquanto que esse mesmo percentual maior para pessoas negras se dá por chamada pública, por editais, enfim, sem a mesma força de ingresso numa instituição que vai impactar depois a carreira, essas desigualdades dentro de uma empresa. Como a gente faz para discutir as métricas que são importantes, os conceitos, mas sem deixar de lado os mecanismos de racismo institucional e problematizá-los nas empresas e outras instituições para que a gente tenha um avanço consistente, né, em equidade racial? Era isso, um abraço. Bom dia a todas e todos. Eu sou Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco, um homem branco, careca, de óculos, barba grisalha, vestindo uma camisa azul, um casaco azul marinho e atrás de mim um fundo branco. É um prazer enorme poder estar aqui mediando essa mesa, que vocês vão ver absolutamente fantástica, com seus componentes aqui, sobre o tema de equidade racial. E nesse contexto do Fórum do IDES, pensando o desafio do ESG para as empresas, mas em sintonia com o que o Daniel Bento Teixeira trouxe, dando conta de visibilizar a dimensão social do ESG a partir, sobretudo, do foco dos desafios da equidade racial. O Brasil, seguramente, com seu mito da democracia racial, tem sempre escondido essa reflexão, e é muito importante a gente fazer com que seja possível discutir tanto para dentro dos muros, para dentro da empresa, como o Daniel provocou a reflexão, mas também para fora, para a porta de fora, né? Para saber como é que o investimento social como um todo, estratégico, investimento social privado das empresas, pode impulsionar uma pauta de maior equidade para o Brasil como um todo, que olhe de frente para o seu racismo estrutural e que organize a pauta empresarial, assumindo a responsabilidade de não só reconhecer, mas, sobretudo, enfrentar os desafios raciais que nós temos, dando conta de construir bases com uma sociedade evidentemente mais justa, mais democrática, mais inclusiva e antirracista. Nós temos aqui conosco Gilberto Costa, diretor executivo da JP Morgan, Cida Bento, professora Cida Bento, fundadora do CERT, Eduardo Alves, partner da PwC. E a gente vai começar essa conversa com o Gilberto Costa, e queria passar imediatamente a palavra para ele e a gente segue a conversa. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar nesse evento aqui do IDES hoje, é um evento super importante, estar nessa mesa aqui com pessoas maravilhosas, que na verdade é um bate-papo entre amigos, não é nenhum evento, né? Todos nós aqui nos conhecemos há algum tempo já. Eu sou um homem negro de 52 anos, eu vou mencionar o careca porque o Ricardo Henrique mencionou, não ia falar isso, mas eu sou careca também. Estou vestindo uma camisa de baixo azul e um casaco vermelho, quase vinho, com um fundo atrás de mim branco, que é uma persiana branca. Bom, falando um pouco sobre esse tema, e o Daniel foi super feliz na provocação que ele fez. Olhando um pouco do histórico, e aí a professora Cida, quando for falar na parte dela, ela vai trazer muito mais bagagem sobre isso. Desde a aprovação das leis de cota por volta dos anos de 2012, eu diria que a sociedade civil e o mercado vêm caminhando de uma forma positiva com relação à inclusão de mais e mais ações voltadas ao combate à discriminação racial. Então, começou com o letramento das empresas, com o letramento da sociedade como um todo, com a pesquisa e com o estudo do porquê do racismo no Brasil, quebrando um pouco aquilo que o Ricardo Henrique mencionou com relação
a famosa democracia racial que existia no nosso país e o não reconhecimento do problema do racismo. Então, veio caminhando com esse letramento, aí, timidamente, a sociedade, o mercado começou a evoluir para as ações afirmativas, para a contratação de estagiários negros, para a contratação específica de trainees negros, e, ao longo do tempo, vem sendo feito um trabalho muito importante da filantropia junto com as empresas, junto com os grupos de afinidade com relação a essas ações afirmativas. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento único enquanto sociedade, enquanto grupo empresarial, que é exatamente o momento em que os investidores olham para essa pauta e falam assim, ok, muito vem sendo feito ao longo dos anos, mas como o Brasil tem uma característica muito peculiar de racismo estrutural e institucional, só isso não vai ser suficiente para poder mudar essa agenda. E aí é que na hora que entra a pauta ESG, que você vê os investidores olhando tanto a parte de meio ambiente, quanto a parte de governança, quanto a parte de sociedade com relação às possíveis ações de combate à discriminação racial e de combate ao racismo, né? A melhoria da inclusão racial. Então, quando você olha para essa pauta, você vê surgir ações, por exemplo, como o Pacto Global, como o Pacto pela Diversidade Racial, que vem sendo desenhado ao longo de um ano, que é exatamente uma junção da sociedade civil, uma junção do movimento negro, uma junção dos investidores, uma junção das entidades e organizações que combatem a desigualdade como um todo. Esse grupo em conjunto vem construindo uma agenda para cada vez mais dar aos investidores condições de avaliar o quanto aquela empresa é ou não igualitária do ponto de vista racial. O quanto aquela empresa, comparada com a região em que ela atua, ela tem mais ou menos uma equidade racial e, muito importante, olhando inclusive do ponto de vista de cargos. O Daniel foi super feliz na colocação dele, em que ele menciona que, para as vagas, que eu diria, né, com os cargos mais seniors, você acaba tendo indicações de pessoas brancas, e para vagas de entrada, você acaba tendo processos de seleção, quer seja via edital, quer seja via seleção de estagiários ou trainees, mais no nível de entrada. Então, o mudar essa pauta passa por uma mudança do protocolo ESG para incluir ações de combate ao racismo, ações de cunho de equidade racial. Porque aí você consegue juntar o que a empresa vem fazendo para dentro de casa, do ponto de vista de ações afirmativas, de letramento, de programas de revisão de programas de seleção, de seleções específicas para profissionais e para trainees ou jovens negros, com ações que a empresa vai fazer para fora dos muros. Ações voltadas para a educação pública, ações voltadas para a formação técnica, ações voltadas para o incentivo ao empreendedorismo negro, ações voltadas para o incentivo às organizações do movimento negro. Então, todo esse novo contexto em conjunto, ele vai levar a nossa sociedade a um outro patamar. Então, nós saímos em 2012 das ações afirmativas sendo aprovadas nas universidades, no governo, ou seja, né, nos cargos públicos, para o letramento, para ações afirmativas do lado das empresas, e agora vamos para um outro patamar, que é exatamente, né, a alteração do protocolo ESG. E aqui cabe eu diria que uma observação, né, dado que esse é um fórum voltado para filântropos e investidores sociais, e eu vou só mencionar isso antes de terminar a minha fala. Durante muito tempo, os braços de filantropia das organizações, os institutos privados ou familiares, as fundações privadas ou familiares, ficaram com uma incumbência, com uma carga muito pesada da solução da questão racial no Brasil. E resolver a questão racial no Brasil passa por investimento. Então, por isso que é tão importante trazer os investidores institucionais, as empresas também para essa mesa, para que eles possam nos ajudar a ter mais condições de investir cada vez mais na formação técnica da população negra, e aí sim garantindo a essas populações acesso à educação de qualidade, garantindo a essas populações acesso a novas vagas. Ricardo, eu vou dar uma parada por aqui. Obrigado, Gilberto. Muito bom.
A gente faz depois um resgate das 3 falas para poder seguir o debate, mas muito bom você pegar esse contexto histórico e colocar em visão, perspectiva histórica, o papel das empresas. Eu passo agora para a queridíssima Cida Bento. Ela dispensa todas as apresentações, mas vocês vão ver que é uma das pessoas com a maior reflexão que existe sobre esse desafio no país e no mundo. Cida, contigo. Olá, pessoal. Muito bom estar junto nessa atividade aqui, que é um papo, como diz o Gilberto. Eu acho que eu queria começar chamando a atenção na importância tanto de uma atuação sistêmica, tanto para dentro quanto para fora do investimento social privado e das empresas, tanto uma perspectiva que vai envolver a visão de mundo de quem está com a caneta na mão para decidir sobre como será o investimento social privado. Como é que ele vai se dar? Quem está com a caneta na mão tem uma visão de mundo, porque tem, em geral, um perfil homogêneo. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. Né? Quer dizer, o perfil, o lugar de mundo onde está o investidor, ou o empresário, ou o grande acionista, lhe confere uma visão de mundo, um sistema de valores que vai nortear sua atuação, e ele é o que primeiro precisa ser observado, né? Porque, de alguma maneira, ele contribuiu para que nós tivéssemos as desigualdades que a gente tem hoje. A segunda questão que eu queria colocar é da importância, tanto para dentro quanto para fora, de pensar em indicadores. Né? E os indicadores vêm dialogar com processos de diagnóstico, né? Que não é só na presença feminina, negra, de trans, de pessoas com deficiência nos conselhos, em cargos de liderança, em cargos estratégicos, mas também na nossa lista, na nossa cadeia de valor, nos prestadores de serviço, nas organizações, nos stakeholders, onde é que estão as empresas que nós estamos, das quais a gente está falando, no território. Né? Então, acho isso bem importante. Então, estar ancorado em dados o tempo inteiro sobre o território onde estamos e considerar esse território para absolutamente tudo, produtos, serviços, perfil de dentro e de fora da empresa, de prestadores de serviço, é fundamental. Outro, acho que é bem importante a gente pensar em diversidade, não só associada a diferentes visões de mundo, diversas perspectivas, mas a partir de quando nascem as políticas de diversidade, que é o conceito ligado a grupos sociais que estão em lugares diferentes da sociedade nesse momento. Então, fazer um debate sobre diversidade exige normalmente pensar desigualdade, que significa distribuição desigual de recursos públicos, privados, simbólicos e concretos. Isso é uma perspectiva que tem que ser encarada. E, por fim, é preciso que haja metas. Não é só um diagnóstico, definir um indicador, fazer um censo, olhar para o perfil de quem a gente se relaciona, dos nossos stakeholders, não é só isso. Né? Então, é preciso que a gente, a partir do diagnóstico, defina metas, defina resultados esperados e monitore isso. Então, trata-se de gestão pública e privada. E, por fim, quer dizer, eu acho que ainda tem uns minutinhos aqui, eu acho eu acho de fundamental importância pensar uma atuação sistêmica, porque não é possível investir ao mesmo tempo, numa empresa, buscando que ela tenha maior presença feminina, negra, de trans nos seus quadros, que isso se expresse nos seus serviços e nos seus produtos, e, ao mesmo tempo, apoiar governos
que são genocidas com relação à juventude negra. Apoiar, é preciso sinalizar inequivocamente, né, que este tipo de ação não tem tolerância, é tolerância zero. É tolerância zero. Então, os inúmeros assassinatos de jovens negros, a grande violência sobre mulheres, sobre trans, é parte da realidade que precisa se olhar, que o investidor precisa olhar, para não apoiar, de um lado, políticas públicas ou privadas que fortaleçam a brutalidade contra os segmentos que foram vulnerabilizados e, ao mesmo tempo, ter política de diversidade em algumas empresas, por exemplo, que estão invadindo territórios indígenas ou quilombolas para ampliar os seus lucros. Então, é preciso pensar sistemicamente para dentro da empresa e para fora da empresa. E é preciso, acima de tudo, lembrar que sempre haverá resistência. E, neste caso específico, quem está com a caneta na mão para dizer como é que nós vamos lidar com o investimento público ou privado, nos relacionar com o gestor público, na direção de ter políticas também que fortaleçam esse segmento, ou privado, tem um perfil e muitas vezes os seus pares se beneficiam do sistema que está aí como está. Então, vai enfrentar resistência. Né? Quer dizer, quem se beneficia do sistema que nós temos hoje, que causa muita desigualdade, né, que gera desigualdade, muitas vezes é quem está com a caneta na mão para tomar decisões que vão mudar essa situação. Então, o tipo de mudança envolvido no redirecionamento estratégico do investimento social privado para que a gente tenha um impacto de uma sociedade, para a construção de uma sociedade mais solidária e justa, implica num trabalho bastante forte, né, com quem está com a caneta na mão, que em sua maioria são homens e brancos. Muito obrigado, Cida. Na linha do bate-papo, acho que deu mais uma volta na colocação de Gilberto. E acho que é fundamental pensar tanto a tua visão de mundo, a ideia da visão de mundo, que é que eles têm a caneta na mão, mas essa visão sistêmica, eu estava ouvindo aqui, vamos seguir para passar para você, Eduardo, mas acho que está alinhado com o espírito desse fórum, né, porque o fórum tem como tema o capital e a humanidade e é inspirado na diretriz do Fórum de Davos, e o Fórum de Davos está procurando provocar essa reflexão. Né? Qual é o compromisso com essa visão sistêmica, integrada, uma inserção das empresas numa sociedade que está referenciada, né, na humanidade, que está referenciada na civilização e, portanto, não é tolerante com a barbárie. Passo agora, a gente segue, e aí, Cida, depois, quando você voltar, você esqueceu da autodescrição, você faz também, vou passar agora para o Eduardo. Depois você fala. Eduardo, lembra da tua autodescrição? Pode deixar. Bom dia, pessoal. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou homem negro, eu tô com uma camisa azul clara, sempre azul clara, viu, gente? Um suéter azul escuro por cima. Atrás tem uma estante com livros. Eu tentei colocar em degradê aí. Tem um livro aqui do nosso colega Silvio Almeida e da Grada Quilomba, né? Bom, é isso. O careca é no gerúndio ainda, viu? Sou um homem de 40 anos. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, Ricardo. É um prazer, é uma honra estar aqui com o Gilberto, que eu já conheço, já faz um tempo, é um executivo que me inspira, e com a professora Cida, que já ouvi muito falar, mas não a conhecia. É um prazer e uma honra estar aqui com os dois nesse bate-papo, né? A pergunta do Daniel
o colega também, é uma pergunta muito pertinente, já que o mercado de trabalho tem um papel fundamental no combate à discriminação racial na sociedade. Os negócios agora, eles precisam ir além da retórica e incorporar boas práticas aí, né? Por isso que o Gilberto fala de ESG e por isso que a professora Cida fala de alteração sistêmica, né? Quando a gente está falando de combate ao racismo no ambiente de trabalho, a gente está falando aí de meritocracia, a gente está falando de oportunidades e a gente está ligando tudo isso a privilégio. Meritocracia, oportunidades e privilégios. Tudo isso envolto numa relação de poder. E essa relação de poder, ela implica o quê? Ela implica um lugar de poder. Esse lugar de poder hoje é, de fato, do homem branco. E para que tudo isso seja alterado, não tem solução simples. Né? Já dizia um jornalista que perguntaram para ele, na verdade ele disse que para todo problema complexo há uma solução simples, bonita e completamente errada. É isso nesse caso. Então a primeira coisa passa por um processo de letramento de quem está no lugar de poder. E muitas vezes até alterar quem está no lugar de poder. Né? Porque esse lugar de poder, ele está conectado a uma meritocracia amplamente viciada. Uma meritocracia cheia de vícios, que na verdade ela é o principal direcionador aí das oportunidades, que acaba estabelecendo lugares de privilégio. E esse lugar de privilégio se confunde muitas vezes com o lugar de poder. E para mudar tudo isso, a gente tem que fazer esforços para tirar o negro da sua posição de invisibilidade. Né? Porque isso foi imposto a ele. Quando a gente tira o negro da posição de invisibilidade, a gente está falando que a mulher negra é pessoa. A gente está falando que o homem negro é pessoa. O negro, ele está buscando sair da posição de grupo e entrar na posição de indivíduo. Isso é muito importante, porque quando a gente coloca o negro na posição de indivíduo, a gente consegue colocar o negro no lugar de poder. E como colocar o negro no lugar de poder? Dentro da empresa, a gente tem uma série de medidas para serem tomadas. A gente tem metas de contratação, a gente tem processos de inclusão, processos de aceleração de carreira e de letramento da liderança. Dentro da empresa, isso tudo tem que ser combinado para que a gente consiga alterar esse ciclo vicioso do racismo e fazer com que, de fato, o negro ocupe posições de liderança dentro da empresa. 58% aí dos aprendizes trainees, segundo o Instituto Ethos e o BID, eles são trainees e aprendizes. Mas só 5% dos membros de conselho de administração são negros. Isso tem mudado, mas isso precisa ser acelerado. Fazer todo esse processo dentro da empresa, estabelecendo metas de contratação, estabelecendo programas de inclusão e aceleração e letramento dos executivos, isso é feito para desigualar disparidades econômicas e igualar oportunidades de acesso. E isso passa pelo que a professora Cida falou, de alteração sistêmica, e isso também passa quando a gente olha para fora da empresa, pelo que o Gilberto falou, altera mudança no protocolo ESG. Para um bom investidor, o que a gente está tentando fazer aqui é o seguinte: nesse grande balanço patrimonial que é o Brasil, os negros custearam a debenture que compraram com suor, com dor, com trabalho. Essa debênture já deveria ter sido convertida em ações. A gente ainda está, esse instrumento ainda está sendo considerado como instrumento de dívida quando deveria ser instrumento de patrimônio. Afinal de contas, nós participamos de todos os riscos
e benefícios desse país. Então está na hora de participar dos bônus. É isso. Termino minha fala aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Maravilhosa a imagem da dívida, do patrimônio, a partir de converter as debêntures em ações. A gente tem 26 minutos aqui para distribuir na conversa. Eu vou voltar na sequência das apresentações com algumas perguntas que eu estou recebendo aqui de quem está participando. E aí, Gilberto, passo para ti com a pergunta, você conhece ela, da Paula Fabiani? Que tipo de ações as empresas podem apoiar, ações para promover a equidade racial na sociedade, não só para dentro da empresa, né? Obviamente você pode ligar com isso, tem outra pergunta aqui, se você quiser, qual a abertura dentro do ambiente corporativo para práticas antirracistas, formações antirracistas, mas talvez você fazer uma embocadura para o que fazer para fora fosse importante para todos ouvirem. Obrigado, Ricardo. Vou sim, vamos lá. Vou tentar aqui não me estender para dar oportunidade para todos nós possamos falar, tá? O que eu tenho visto de uma forma muito positiva, ok? Cada vez mais as empresas perceberam que resolver a questão racial no Brasil, onde você tem um cruzamento entre a questão socioeconômica e a questão racial, no final do dia a maioria da população negra tem pouco acesso à educação, tem pouco acesso à formação, passa pelo investimento na educação, passa pelo investimento na formação. Então, cada vez mais as empresas têm percebido que faz todo sentido, do ponto de vista de investimento de médio e longo prazo, você atuar junto a atores da comunidade negra, junto a organizações da comunidade negra, na qualificação técnica da população negra. Ou seja, via educação pública, você ajudando na formação dos professores para ter uma educação antirracista nas escolas, você promovendo bolsas de estudo na educação privada, você promovendo formação em tecnologia, formação acadêmica de outros fatores, ou seja, passa por este momento em que a gente começa a canalizar recursos que vão, através de representantes da comunidade negra que entendem muito bem este assunto, chegar até quem precisa. A professora Cida falou alguns instantes atrás sobre as comunidades quilombolas, e isso me trouxe uma anotação que eu coloquei no meu caderno aqui. É muito importante, pessoal, que as empresas reconheçam a importância da regionalização. Ou seja, olha, você tratar o eixo sudeste é uma coisa, você tratar o eixo nordeste é outro, o eixo sul é outra. Então, eu diria que é crucial que, ao canalizar recursos para essas regiões, as empresas se utilizem do conhecimento e da experiência das organizações do movimento negro que conhecem cada região. Eu sou carioca, Rio de Janeiro é uma coisa, São Paulo é outra, do ponto de vista de racismo ou de desigualdade racial. Cada um tem a sua nuance. Então, quando eu olho isso, Ricardo, eu vejo isso de forma positiva. E aí, por que o tema da nossa mesa aqui, a questão ESG, ela muda essa discussão? Por quê? Porque você tira aquela pressão dos institutos e das fundações para conseguir aprovação de orçamento e você traz junto isso as empresas. Ou seja, você traz o braço institucional que tem recursos muito maiores. Porque os investidores, ao olharem para essas organizações, vão falar assim, legal, é bom saber que você tem feito ações do ponto de vista de combate, né, aos problemas de clima, mas ok, o que você está fazendo para a região onde você atua? O que você está fazendo para poder apoiar a formação da população negra na região onde você está inserido? Né? Como você apoia você que está ao seu entorno? Isso é um pouco do que eu vejo quando eu olho a atuação para fora da empresa. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu mundo, a FEBRABAN vem fazendo um trabalho muito próximo do CERT, já faz vários anos, na questão de, primeiro, entender como nós estamos do ponto de vista de indústria, e segundo, entender que ações podem ser implementadas para a formação desses jovens. Né? Eu sempre falo isso, que os programas, as ações afirmativas com o objetivo de trazer mais estagiários e trainees negros para as organizações são maravilhosas. Mas não podemos tirar do nosso radar que tem uma turma
que nunca nem chegou na faculdade, que nunca nem completou o ensino médio, ou porque perdemos esses jovens para o tráfico, ou perdemos esses jovens porque eles precisaram trabalhar para ajudar a família, ou por N fatores. A professora citou a violência contra a população negra, que é um fator importante no nosso país. Então, trabalhar isso em conjunto vai ser extremamente importante para que a gente possa, numa próxima geração, mudar esse patamar. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado por essa reflexão sobre território, sobre a ação direta das empresas, e agora essa passagem de bastão, acho, para a Cida, que eu acho que foi em última instância isso. Aí, Cida, primeiro não esqueça da sua autodescrição, você não fez ainda, tá? Mas retomando a tua imagem, né, de quem, a visão de mundo de quem tem caneta na mão, eu deliberadamente coloquei a reflexão do Gilberto para fora da empresa, mas eu queria colocar você a reflexão para dentro da empresa. Como pensar, com a tua longa experiência em várias frentes, a agenda toda cada vez mais potente de atração de quadros, de diversificação da composição dentro das empresas, sobretudo pensando em toda a estratificação da empresa, chegando a conselho, chegando à alta direção, como a gente criar movimento real, acelerado nessa direção. Seria muito legal ouvir a tua reflexão aqui no fórum. Bom, eu sou uma mulher negra, cabelo preto, olhos escuros, estou com um casaco amarelinho, a cor do Oxum, e atrás de mim uma parede branca com alguns quadros com motivos motivos sobre o Egito que eu trouxe de uma viagem que fiz há alguns anos. Como lidar para dentro dessa empresa, para dentro da empresa, eu acho que, e considerando a visão de mundo, quando o Gilberto destaca a importância da educação, de trazer, de ampliar a qualificação de uma juventude que hoje é negra, que é hoje a mais excluída, mais afetada economicamente na pandemia, implica também numa alteração de perspectiva. Eu, de novo, retomo a alteração de perspectiva da empresa, dos órgãos de RH, dos conselhos, olhando também criticamente para si próprios, no sentido de que, se temos as coisas como estão hoje, muitas das ações que as empresas, os investidores, os acionistas fizeram, contribuíram para o que a gente tem. Então, quando as mulheres negras vão para a rua em 2015 e falam de uma marcha das mulheres negras pelo bem viver, elas falam de outros valores civilizatórios, significa retomar o bem viver, né? Retomar um pouco o que importa e aquilo que não pode ser feito eticamente na relação com a natureza ou na relação com os nossos pares. Então, quando eu olho para dentro da empresa, eu penso também em um aprendizado que as empresas precisam ter e os investidores precisam ter com esses segmentos. As mulheres trouxeram isso há muito tempo atrás, que é uma agenda extremamente atual, como humanizar, né, a sociedade, considerando o que a gente tem hoje. Então, queria trazer isso, lembrando que essas ações, como o que o Gilberto falou, a gente tem trabalhado com coletivos de empresa. Nós trabalhamos com 30 bancos, já fizemos três processos de censo com plano de ação, e tem que ter uma combinação permanente no trabalho dentro das empresas, que, ao mesmo tempo que se aprofunda o conhecimento sobre relações raciais, você exercita isso a partir do lugar onde você está nas empresas. A partir daquele trabalho, seja lá o trabalho que for, como é que a equidade de raça, de gênero, a questão LGBT vai atravessando os processos, as ferramentas, de modo que você vai construindo processos mais equânimes. Então, o que a gente tem experimentado, nós vamos começar agora com mais 15 empresas com um pacto global, agora de censo, plano de ação,
engajar, né? Ao mesmo tempo em que você está aprofundando conhecimento sobre a história do nosso país, e não sobre a história de negros, mas sobre a história de brancos e negros, homens e mulheres, indígenas, sobre a multiplicidade de segmentos. Então, ao mesmo tempo que se aprofunda isso, você exercita o tempo inteiro em um workshop, olhar para a tua instituição e fazer passos, definir passos, metas, resultados que você quer no caminho da equidade racial. Muito obrigado. Eduardo, fazer uma pergunta para você rápida, para a gente depois ainda ter a tua resposta, que você consiga ser concisa, para a gente já ter uma rodada de considerações finais. A Amanda Santos faz uma pergunta de como as empresas devem repensar o ambiente de trabalho de forma a garantir o bem-estar das pessoas negras. Se você pudesse agregar isso, essa perspectiva da interseccionalidade que a Cida trouxe, pensando o bem-estar no ambiente da empresa, ia ser muito legal para a gente ter uma reflexão aí rápida sobre isso. Depois a gente já faz uma rodada para todo mundo. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, né? Quando a gente está falando aí de processo de diversidade, a gente não pode esquecer que a inclusão vem junto. E inclusão vem junto e normalmente é um processo que acaba sendo tão mais importante. Não deveria ser de vez em quando diversidade e inclusão, mas inclusão e diversidade. Bom, quando a gente está trabalhando com diversidade, a gente tem que pensar na representatividade, e quando a pessoa vê que ela está numa empresa que não existe a representatividade, a gente precisa ter um processo de acolhimento, um processo que, na verdade, de criação e fomento de um sentimento de pertencimento. E esse sentimento de pertencimento, aí que trabalha a inclusão, né? Esse sentimento de pertencimento. E esse sentimento de pertencimento, a criação dele ainda fica mais urgente quando a gente tem aí interseccionalidades a serem trabalhadas. Então, a interseccionalidade, ela tem que ser, de fato, trabalhada de maneira bem inteligente, de modo a perceber que a mulher negra deve ter um lugar especial em relação a isso. O negro LGBTQIA+, também por aí vai. Então, o que a gente procura fazer? Né? Isso eu estou colocando aqui a PwC como exemplo. A gente procura fazer mensalmente aí workshops para que essas pessoas se sintam, para que essas pessoas aumentem aí seu sentimento de pertencimento, porque quando a pessoa não tem sentimento de pertencimento naquele lugar que está, acaba afetando o seu poder de articulação. Ela acaba afetando ali toda a performance dela, isso acaba afetando toda a performance que ela tem dentro da empresa. Então, primeiro, essas interseccionalidades, elas devem ser entendidas, porque o mundo agora não é matricial, a gente vive no mundo VUCA mesmo. É um mundo que a diversidade tem que estar impregnada nos diversos processos da empresa e a gente tem que garantir isso. Então a gente tem que entender essa interseccionalidade e trabalhar de maneira adequada essa interseccionalidade para que ela possa ser conduzida aí em benefício da empresa, de modo que o profissional se sinta acolhido, se sinta representado, tenha esse sentimento de pertencimento e que ele possa aí se expor da melhor maneira possível e sem nenhuma barreira que é imposta a ele fora da empresa. Muito obrigado, Eduardo. Muito nítida a reflexão. A gente vai ter uma rodada aqui, 1 minuto e meio para cada um, para considerações finais, 1 minuto e meio, 2. Acho que vou pedir uma generosidade aqui na mesa, mas a gente está no limite, entre 1 e 2 minutos. Gilberto, a palavra é tua. Está no mudo, Gilberto. Está no mudo. Perdão, pessoal, perdão. Acho que minhas considerações finais aqui, até para ser bastante conciso, assim, por motivos errados, pela pandemia, por acontecimentos fora do nosso país, nossa sociedade vem vivendo um momento muito importante com relação à mudança de pensamento.
né? Então, agora, cada vez mais, e a professora citou outros exemplos, e eu tenho vários exemplos, empresas estão se unindo, mesmo que atuem em segmentos em que são concorrentes, para apoiar causas de investimento social com impacto racial. E aí, nesse momento, é muito importante que nós, como empresas, tenhamos uma parceria com representantes do movimento negro que entendem exatamente as características de cada região e com os braços de filantropias e investidores sociais. Isso é muito importante, porque aí esse conjunto consegue mudar a realidade e, principalmente, consegue mudar de forma estruturante e de forma estratégica, né? É muito bom saber que os braços de filantropia e os institutos vêm atuando durante anos, mas eles possuem recursos super finitos, recursos escassos. Então, trazer os investidores institucionais, trazer as empresas para essa pauta, sabendo que nós temos uma situação complexa para resolver, vai ser fundamental. E aí eu espero que na próxima geração, daqui a 10 anos, a gente esteja num patamar muito diferente do que nós estamos hoje, em que a gente tenha muito mais condições de ter profissionais negros com acesso à educação, saúde pública, a nível superior, à formação técnica, etc. Obrigado, Ricardo. Muito bom. Eu vou deixar a Cida para encerrar e passo aqui para a nova geração das lideranças que a gente tem nas empresas, para o Eduardo fazer as suas considerações finais. Pode ser, Eduardo? Então vamos lá, pode ser, vamos lá. Como eu já sabia que ia ter o tempo curto, já está preparado aqui, né? Gente, a despeito da riqueza de diversidade da sociedade brasileira, o racismo de fato está presente aí. É necessária uma pauta de ações concretas, e a gente está discutindo isso, eu tenho visto isso avançar, que estabeleça uma agenda de inclusão. Ela tem que despertar, motivar, engajar e permitir que a população negra ocupe, com destaque sem constrangimento, o espaço nos meios acadêmicos, culturais e empresariais. O país precisa, de fato, se mover com urgência para se tornar uma sociedade inclusiva e plural, e que se beneficie da riqueza dessa sua diversidade, em vez de relegá-la e torná-la invisível como tem feito. Obrigado, Ricardo. Maravilha, Eduardo. Nada como um sprint assim para ficar preciso. Queridíssima professora Cida Bento, você encerra a nossa mesa aqui. Desde 95, fazendo censo e trabalhando com muitas empresas e organizações públicas e privadas, eu me mantenho muito otimista, né? Porque eu tenho visto muitas mudanças em alguns blocos de organizações. A gente já está trabalhando com tensões que surgem quando uma equipe que era monolítica, só com determinado perfil, agora está mais diversa, e as coisas que aconteciam, piadinhas, brincadeiras, agora são debatidas. Então, a gente já está enfrentando outros tipos de desafios. Então, eu acredito muito na possibilidade de mudança que a gente pode ter por dentro e por fora das empresas, do investimento social. Então, eu acho que a gente está num bom caminho. A gente precisa apressar, acelerar, definir metas, né, e persegui-las. A mudança está aí, a mudança já está acontecendo. Muito obrigado. Eu acho que a gente encerra essa mesa sobre equidade racial nesse fórum de filântropos e investidores sociais. Acho que quem estava assistindo, com esse prazer enorme de acompanhar a reflexão de Eduardo, Gilberto e Cida, lideranças fundamentais para a gente construir um projeto de sociedade antirracista, mas, sobretudo, a partir de uma visão antirracista, para transformar esse Brasil num país efetivamente democrático, inclusivo e dinâmico. Muito obrigado a vocês três. Seguimos em outro momento. Obrigado. Prazer estar com vocês.